muitas pessoas se converteram, muitas. E nisso uma parte das viúvas estavam sendo negligenciadas. E nisso eles se reúnem com os discípulos para eles poderem resolver essa questão. E eles não se movem de maneira precipitada ao fazer, não, vamos lá que nós vamos ter que resolver isso agora, vamos lá que nós já vamos resolver isso agora. Não. Eles são enfáticos quando eles falam. Nós não podemos negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Eles não estavam fugindo da responsabilidade, mas eles estavam colocando o que é prioridade acima das urgências. Eles estavam vendo, isso é uma urgência, então nós vamos nos dedicar às prioridades, à prioridade principal, e nós vamos levantar homens para cuidar das demandas de urgência. E assim eles falam, e aqui está o texto chave que a gente vai observar, que é o versículo 4. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Hoje nós vivemos da mesma forma que eles, no sentido de, tem muitas coisas na nossa vida que elas são coisas que são de uma urgência imediata. A gente precisa de uma atitude urgente e imediata para resolver determinadas situações. E muitas das vezes a gente vai se movendo somente por essas urgências e não se move por aquilo que é prioridade para as nossas vidas. E da mesma forma a gente precisa observar, porque a nossa rotina é exaustiva, os nossos dias são bem corridos, o telefone não para de tocar, as contas não param de chegar e de vencer, o trabalho nosso precisa de uma dedicação, precisa de uma atenção. Nós temos assim várias coisas para a gente fazer que são urgentes. E às vezes a gente observa que nos nossos dias, a oração, a nossa dedicação a Deus, ela entra como uma sobra de tempo. Ela entra como algo que, se sobrar tempo eu faço, se sobrar tempo eu oro, se sobrar tempo eu busco a Deus. Ela não entra como a prioridade vital das nossas vidas, como a prioridade de vida para nós. E aqui a gente observa, os discípulos, eles tinham as suas urgências também, as suas demandas que eles precisavam resolver urgentemente. Porque pensa, toda manhã um grupo de pessoas estava ficando sem alimentos. E era um grupo de pessoas da igreja, ficando sem alimentos. E eles precisavam resolver isso com urgência. Só que quando eles vão, eles são colocados a par dessa situação. Eles chamam, vamos falar aqui de um assunto que está acontecendo. Está acontecendo isso. Nós precisamos alimentar as viúvas. O que nós vamos fazer? A primeira coisa que os 12 se reuniram para fazer é o quê? Não, nós não podemos priorizar essas urgências ao invés da nossa dedicação a Deus. Nós precisamos priorizar a nossa dedicação a Deus. E isso foi os apóstolos, os discípulos que fizeram. E quando eles fazem isso, eles fazem essa declaração: nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Só que aí pode ficar uma questão: ah não, tudo bem, isso aí então é coisa dos apóstolos, coisa dos pastores, coisa de quem está à frente, dedicar a palavra e a oração. Sim, cada um de nós tem um nível de responsabilidade com a dedicação da palavra e com a dedicação da oração. Nem todos temos o mesmo nível de dedicação e de compromisso que precisamos ter com a palavra e com a oração.
Só que, lembrando todo o contexto do livro de Atos, nunca foi uma prioridade somente dos discípulos e dos apóstolos se dedicarem à oração e à palavra. No último texto mesmo que nós lemos, em Atos capítulo 4, a gente observa que a prioridade da igreja era a igreja reunida em oração. A igreja estava reunida em oração. Em todo o livro de Atos que nós já vimos até agora, a igreja toda, não era só os apóstolos, que estavam dedicados à oração. Então aqui, quando nós chegamos em Atos capítulo 6, não é uma desculpa para nós falarmos, mas somente os missionários, somente o pessoal da casa de oração, somente o pessoal que participa da sala de oração, somente os pastores, eles sim devem se dedicar muito à oração. Porque às vezes nós temos essa tendência de querer responsabilizar outras pessoas por uma coisa que precisa ser nossa. Então não é o pessoal da sala de oração, não são os pastores os que têm que ficar dedicados à oração. Aqui, a Bíblia está falando no contexto, quando os apóstolos falam, nós vamos ficar dedicados à oração, e nós vamos precisar de 7 homens, cheios do Espírito Santo, que vão cuidar dessa urgência. Nós vamos ficar dedicados à palavra de Deus e à oração. Só que isso não é desculpa para nós, mas tá vendo, é só eles que têm que ficar dedicados. Não! Todo o contexto de Atos está falando da igreja toda dedicada à oração. Então não é porque Atos capítulo 6, os apóstolos falam, nós vamos ficar dedicados à oração, que nós devemos tirar a responsabilidade de nós e pensar, só eles têm que fazer isso. Porque não é isso. Se nós fizermos isso, nós estamos pegando todos os textos, desde Atos capítulo 1 que nós lemos, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, pegamos todos os Atos capítulo 4, né? Se nós pegarmos isso, nós estamos colocando todos esses textos e jogando fora o que nós aprendemos. Porque então a oração é algo que tem que ser dedicado deles e não nosso. Não. Toda a igreja precisa estar dedicada e priorizando a oração. A oração, ela não pode ser algo que a gente faz se der tempo. A oração, ela não pode ser quando nós temos uma sobra de tempo. A oração, a gente observa aqui que Atos capítulo 6, ela está colocando a oração, não é como um texto da liderança orando. Atos capítulo 6 está falando da liderança priorizando o que é essencial para nós. A liderança mostrando o que é essencial é a oração e a dedicação à palavra. Então isso se encaixa a todos nós. E logicamente, nós temos níveis de responsabilidades diferentes dentro dessa prioridade. Um empresário, ele tem um nível de compromisso, de prioridade e de responsabilidade que um funcionário não vai ter. Um pai tem um nível de responsabilidade e de prioridade que um filho não vai ter. Um pastor tem um nível de responsabilidade e de prioridade que um membro não vai ter. Mas, mesmo assim, todos nós precisamos priorizar a oração nas nossas vidas. A oração, ela precisa ser uma prioridade, mesmo que seja no seu íntimo, que seja no seu trabalho, que seja no seu ambiente particular, que seja no seu quarto de oração, que seja no seu momento de oração coletiva aqui na igreja. Você precisa priorizar a oração. Porque aqui a gente observa os apóstolos falando e observando, porque as urgências vão surgir na nossa vida. Só que nós devemos estar atentos e priorizar aquilo que Deus prioriza. Nós devemos priorizar aquilo que nós precisamos. Porque senão as urgências vão tomar conta.
Todos os dias vai ter novas urgências, todos os dias vai ter coisas importantes para a gente fazer, e nós nunca nos dedicaremos à oração. E nós nos dedicamos todos os dias a coisas que, por exemplo, nós dormimos todos os dias, nós nos alimentamos todos os dias, nós trabalhamos, nós respondemos mensagens, assistimos vídeos, resolvemos problemas, nós fazemos muitas coisas. E talvez a oração ela não está sendo prioridade nessas muitas coisas que a gente está fazendo. E isso é preocupante para nós, porque nós precisamos reservar a oração com um tempo exclusivo para nós. Porque foi assim que eles, primeiramente, levantaram homens dedicados a Deus. Por isso que eu fiz questão de ler sobre Estevão. Porque olha no versículo 5, a Bíblia fala: tal proposta, a proposta deles ficarem dedicados à oração e levantaram homens que vão cuidar dessa tarefa. Eles não pegaram pessoas à toa, pessoas que não estavam engajados no mesmo propósito. A Bíblia fala: tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além, e aí vai citando o nome dos outros que foram escolhidos. Só que aqui a gente observa que eles, no versículo 3, eles colocam, né? Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então esses homens não eram qualquer tipo de pessoa. Como a gente observa que toda a igreja estava dedicada à oração, a gente observa que esses homens também estavam nesse mesmo contexto, estavam nesse mesmo alinhamento de vida. Não eram pessoas qualquer, eram homens que estavam cheios do Espírito Santo. E para uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela precisa buscar a Deus com prioridade, ela precisa estar dedicada a Deus. E aí no versículo 7, olha aí, o que a Bíblia fala? Quer dizer, no versículo 6 primeiro, né? Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então observa, a vida de oração desses homens, a vida de dedicação à prioridade com a oração, levantou esses homens usados por Deus. Os apóstolos oram por eles, abençoam eles para essa tarefa, e no versículo 7 fala o quê? Assim, a palavra de Deus ia se espalhando. E talvez porque que a gente observa que a palavra de Deus não tem se espalhado, nós não temos visto a palavra de Deus se espalhar dessa tal maneira. Por quê? Porque temos poucas pessoas engajadas em oração. Temos muitas pessoas preocupadas com atividades religiosas e não com uma vida de dedicação a Deus. Porque uma vida de dedicação a Deus é totalmente de uma vida de dedicação à religião. Jesus é a prova concreta, e Jesus brigou muitas das vezes com os fariseus, porque eram homens que estavam dedicados à religião e não a Deus. Jesus falava com eles ainda: vocês estão lendo as Escrituras, tentando conhecer a Deus, mas vocês não conhecem a Deus. A gente observa isso claramente. Jesus ainda é tão claro com eles que eles falam, Jesus fala com eles: vocês estão atrapalhando as pessoas a entrarem no reino de Deus. E Jesus não estava falando isso com o dono do puteiro, Jesus estava falando isso com os religiosos da época. Eram eles que estavam atrapalhando as pessoas de conhecerem a Deus.
Então por isso que a nossa dedicação a esses dias, eu não quero ser empecilho para que você conheça a Deus. Eu estou te falando, você precisa se dedicar a conhecer a Deus e não conhecer os costumes religiosos de uma determinada igreja. Não! Você precisa dedicar a sua vida totalmente a Deus. E como que você vai fazer isso? Priorizando a palavra de Deus, priorizando a oração. Nada substitui isso. Não tem oração da madrugada, não tem oração com o profeta tal, não tem oração com o bispo, não tem nada que substitua a sua dedicação pessoal a Deus. A oração, ela é um ato individual nosso, mas ela reflete em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida de comunidade, na nossa vida de igreja, na nossa vida familiar. Por isso que nós precisamos dessa dedicação. E nós precisamos ter isso no nosso coração. As urgências vão vir. As coisas urgentes vão acontecer na nossa vida. Nós precisamos cuidar delas também. Mas a prioridade da oração precisa sim ter uma primazia em todas as coisas que a gente for fazer. Em todas as coisas nós precisamos priorizar a oração. Porque a gente observa isso com os apóstolos, a gente está observando isso em todo o livro de Atos, como eles estavam dedicados à oração. E nós também precisamos estar dedicados à oração, porque é através da oração que Deus vai nos dar sabedoria para lidar com as demandas urgentes da nossa vida. É através da oração que nós vamos encontrar forças em Deus para lidar com os problemas que vão vir. É através da oração que nós vamos vencer as tentações. É através da oração que nós vamos aprender a amar a Deus e aos nossos irmãos. É através da oração que o Espírito Santo de Deus enche as nossas vidas, trabalha no nosso coração. É através da oração. Então por isso que nós precisamos estar dedicados com tempo à oração. Nós precisamos colocar a oração como prioridade. Por isso que nós precisamos, nesses dias tão difíceis, mudar mesmo a nossa mente e compreender como a oração ela é eficaz, como ela é poderosa para as nossas vidas. E nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar pela nossa família. Nós precisamos orar por outros cristãos que precisam conhecer a Deus através da oração. Nós precisamos de orar por outros irmãos que estão vivendo de maneira somente religiosa e superficial. Nós precisamos de mudar a realidade disso. Mas como? Mudando primeiro a nossa realidade. Amém? Por isso que a nossa prioridade como igreja, Igreja Batista Casa de Oração, ela não é somente ter eventos evangélicos, nós realizar reuniões. Não, a nossa dedicação precisa ser a oração. Nós precisamos exercer isso que a igreja fazia e nós precisamos continuar a fazer, amém? Agora eu tenho algumas perguntas para nós conversarmos aqui, para nós podermos orar juntos também, amém? A pergunta tem a ver com todo esse contexto, né, que a gente está conversando, que eu gostaria da gente conversar agora nessa manhã e a gente orar também. E a primeira pergunta é: quando a sua rotina fica muito corrida, qual costuma ser a sua primeira coisa que você deixa de fazer? Quando a sua rotina fica muito corrida, qual geralmente é a primeira coisa que a gente deixa de fazer? Ler a Bíblia, oração.
desligar o microfone agora, gente?